Eu vi uma reportagem aqui da BBC chamada Limpeza da Morte, a prática sueca de se livrar de bens acumulados na vida. Eu achei a reportagem muito interessante, né? E aí decidi escrever um comentário. Eu escrevi um comentário e eu vou ler esse comentário. Então, vamos ver o que eu escrevi. O título é Vivo ou Morto. Eu vou publicar depois o texto lá no Instagram. A ideia é muito interessante, a ideia sueca. Mas seria ainda mais interessante, no meu ponto de vista, se fôssemos dotados de uma sabedoria incomum, de modo que só consumíssemos aquilo que tem utilidade e que nos traz satisfação de viver. Muito bonito isso, né? Ok. Mas é improvável que algum ser humano tenha essa sabedoria. É improvável que nós sejamos sábios de antemão. Sem antes passar por dificuldades importantes que o leve a perceber o que realmente é essencial na vida. Todos nós somos assim e não devemos nos culpar por isso. Somos seres do apego, do consumo, do exagero, do domínio, do controle e do poder. Nós gostamos disso. Qualquer poder, não precisa ser muito poder não, qualquer poder. Poder de ter o controle da casa, poder de ter o domínio, né, de alguma coisa. A questão do ser humano não é o volume de poder, mas o poder, que se opõe verdadeiramente ao amor, como mostrou Jung. Mas eu digo que é justamente essa sombra imersa no profundo de todos nós que nos desafia a nos tornarmos seres do apego, sim, mas do apego que renuncia ao domínio, ao controle, ao poder e ao consumo exagerado. Porque nós somos seres do apego, nós somos apegados. Apegados à nossa vida, apegados àquelas pessoas que nós amamos, né? O apego, inclusive, é decisivo no início da vida. Nós sabemos que as patologias perinatais, né, se manifestam na vida adulta através de depressão, pânico, insegurança, angústia de separação, porque o apego fracassou. Verdadeiramente nós somos seres do apego que, ao amadurecermos, temos que, de alguma maneira, relativizar esse apego, porque nos damos conta de que somos realmente sozinhos, né? De que temos que viver a nossa individualidade compartilhada, mas é uma individualidade, não é uma fusão com o objeto. Muitas pessoas mudam radicalmente de vida quando passam por situações de quase morte. Já vi inúmeros casos aqui no consultório. Alguma coisa profunda e autêntica acontece nesse momento em que nos damos conta de nossa real realidade e do fio tênue que separa a vida da morte. Muito tênue esse fio, não? Pode estar aqui agora de manhã e não está mais à tarde ou à noite, né? Muito tênue, muito tênue. É esse despertar que acontece nas experiências de quase morte. A meditação sobre a morte tem uma função importantíssima, porque só a morte tem o poder de despertar dentro de nós o verdadeiro desejo de viver. Quanto mais eu me descubro mortal, finito, quanto mais eu percebo a função do imprevisível e do inesperado na minha vida, que pode me surpreender, mais eu me dou conta de que eu preciso viver cada segundo da minha vida. Então, esse é um binômio, vida-morte, morte-vida. São faces de uma mesma moeda. Quanto mais eu vivo, mais eu vou morrendo. E quanto mais eu vou morrendo e percebo que estou morrendo, mais eu quero viver. E aqui eu uso um exemplo só para ilustrar, né, a grande sedução que o mundo exerce sobre todos nós. E aí eu pego um exemplo aqui de homens bilionários, né? Eu vejo a lista na Forbes, né, das pessoas que são bilionárias, trilionárias, né?
E aí eu peguei esse exemplo só para ilustrar. Não vejo nada demais ser bilionário, ser trilionário. Então eu escrevo, os bilionários, por exemplo, poderiam fazer uma faxina no excesso de dinheiro que acumularam. E eu não digo isso pensando nos pobres do mundo, ok? Isso é importante. Eu não estou dizendo isso pensando nos pobres do mundo, eu não tenho toda esse altruísmo. Eu não acho, e não tenho porque eu não acho que o pobre seja vítima de nada, a não ser dele mesmo. Muitas pessoas que ficaram muito ricas vieram da pobreza. Então é uma questão de despertar aqui também. Então, quando eu digo bilionários poderiam fazer uma faxina nos papéis que acumularam, eu penso neles mesmos. Na minha fantasia, um homem bilionário é um homem preocupado com um monte de papel que foi capaz de colecionar ao longo de sua vida. Está preocupado com isso. E aqui, bilionário pode ser trocado por qualquer pessoa que tenha uma preocupação, seja com seus R$300 que estão na poupança, seja por seus R$2.000 que, de alguma maneira, foi perdido. O que eu quero chamar a atenção, não é do montante em dinheiro, mas da preocupação excessiva. Esse é meu ponto. O que aquele paciente que viveu entre a vida e a morte traz para si dessa experiência limite? O que ele traz para ele? Ele teve um infarto, foi para o CTI, ficou 5 dias em coma e depois ele volta. O que ele trouxe dali? Se não trouxe nada, vai repetir o erro e provavelmente vai morrer. Mas se ele fez uma experiência, ele vai trazer alguma coisa de lá. E o que é? O que é que ele vai trazer? Meu Deus, é justamente a vida despreocupada que é a sabedoria conquistada por aquele que passou por um momento limite. Ele não trouxe nem mais ouro, nem mais prata. Pelo menos não o ouro e a prata valorizada pelo mundo. Ele trouxe sabedoria, um novo olhar sobre a vida e sobre o mundo. Trouxe o olhar de gratidão por estar vivo e descobrir que esse é verdadeiramente o tesouro maior. E não é? Pode um morto desfrutar dos seus R$50 ou dos seus 10 bilhões, 300 bilhões? Pode um morto? O que um morto pode aproveitar do que tem aqui nesse planeta lindo chamado Terra? Nada. Se ele não aproveitou quando vivo, não poderá mais aproveitar quando morto. Se ele desperdiçou a oportunidade de felicidade, que é o dom maior, que o mundo, o planeta, o universo nos oferece, o que ele aproveitou? Aquilo que passa? Aquilo que é efêmero? Aquilo que não tem consistência? Aquilo que não tem densidade? Mas pode haver, JR, uma combinação das duas coisas? Claro que pode, e esse é o ideal. Porque nós somos filhos de um pai muito rico. Muito rico. E nenhum pai que é rico quer ver o filho pobre. Não quer ver um filho pobre. Ele quer ver um filho rico de todas as riquezas disponíveis no mundo. Rico de dinheiro, mas rico de gratidão. Rico de coisas materiais, mas rico de solidariedade, de fraternidade, de compaixão. Essa é a riqueza que nós devemos verdadeiramente almejar. Não é uma coisa ou outra coisa. Sabemos que a igreja idealizou a pobreza, mas ela mesma nunca foi pobre, só no início. Nunca foi pobre. Ela não, por exemplo, honrou, assim como os pastores neopentecostais, não honrou a sugestão de Jesus: vende tudo que tem e distribui aos pobres. Porque também foi mal interpretado essa passagem, Se eu vender tudo que eu tenho e distribuir aos pobres, eu me torno um pobre, eu vou ficar precisando de alguém me ajudar. Alguém vai ter que ter para me ajudar.
Jesus vivia da caridade alheia. Ele não trabalhava. Trabalhou no início como marceneiro, carpinteiro, mas depois não trabalhava mais. Não em troca de um salário. Mas as pessoas que trabalhavam e ganhavam algum dinheiro eram capazes de compartilhar. Inclusive pessoas ricas. Jesus tinha amigos ricos, materialmente ricos.